Eu gostaria de parabenizar os jornalistas. Ontem foi aprovado pelo Senado a profissão de jornalista, dizer da importância do papel que é exercido pelos jornalistas na comunicação, na interação com a sociedade. Queria hoje falar também sobre as mudanças que têm ocorrido no país, e ontem tomou posse no Ministério da Educação um novo ministro, o ministro educador. Eu queria tecer algumas considerações sobre o trabalho do ministro à frente do Ministério da Educação. A posse do ministro Renato Giannini, professor aposentado da USP. Nas palavras da presidente Dilma, em seu discurso de posse, uma boa novidade. Para a pátria educadora, o ministro educador. Renato Giannini Ribeiro, que lecionava ética na Universidade de São Paulo, assume o MEC, em substituição ao ex-governador Cid Gomes, que mesmo por pouco tempo deixou sua marca no Ministério. Há diferentes expectativas entre os dois ministros. Em relação a Cid Gomes, que é um político de renome nacional, também tem como histórico uma trajetória vitoriosa como gestor, com 2 mandatos à frente da Prefeitura de Sobral e 2 como governador do estado do Ceará, destacando-se por sua administração brilhante. Em todas as suas gestões, teve destaque o desempenho da educação, principalmente de Sobral, que figura desde sua atuação como município de melhor pontuação nas avaliações externas. No IDEB, Sobral está entre os melhores desempenhos em todo o Brasil. Não foi diferente à frente do Estado, embora mais heterogênea, devido às características de cada município, o Estado avançou em relação à alfabetização na idade certa e melhorou sua nota no IDEB, sendo a melhor entre os estados do Norte e do Nordeste. Como o sucesso verificado em Sobral foi testado e aprovado em outros municípios, o programa virou modelo nacional, trazendo à luz o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, com a participação de mais de 5.000 municípios. Foi este desempenho, além do prestígio político, que fez com que a presidente Dilma insistisse para que Cid assumisse o Ministério da Educação e Cultura. Na transmissão do cargo do atual ministro, a presidente Dilma fez questão de agradecer o desapego do governador Cid Gomes, que deixou de lado projetos pessoais para apoiar o seu governo federal. A expectativa sobre o professor Renato Giannini é bem diferente. Ressalta-se o seu perfil de intelectual, de homem da academia, local onde tem muito prestígio, onde seu nome é muito bem aceito. No entanto, há sempre alguém a pontuar sua falta de experiência administrativa que poderia prejudicar sua gestão. Lembro-me muito bem de um caso semelhante que vivenciei de perto nos anos 80, durante a chegada do professor Eduardo Portela no MEC. Também intelectual, homem de letras, crítico literário, não exibia o perfil de gestor. No entanto, foi um dos melhores ministros que passaram pelo MEC na recente história brasileira. Da mesma forma, acredito que o ministro Giannini tem tudo para fazer uma grande gestão à frente do MEC,
pois tem buscado técnicos capacitados para ajudá-lo na própria gestão. Entre eles, espera-se que continue à frente do Fundo Nacional de Educação o cearense Edilvan de Lima Alencar. Outra novidade foi a convocação de outro cearense, o reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Gesualdo Farias, para a Secretaria Nacional do Ensino Superior, uma das principais secretarias do Ministério da Educação. A CESU é um dos órgãos mais importantes dentro da própria estrutura do Ministério da Educação. Gesualdo Farias é o nome certo para desempenhar tão importante missão, respaldado pelo trabalho que desenvolveu à frente da nossa universidade. Ele teve um desempenho... Deputado professor Teodoro, deputado Carlos Felipe, uma parte... Logo mais, deputado. Ele teve um desempenho espetacular à frente da nossa universidade, a Universidade Mater, Universidade Federal do Ceará, que tem contribuído muitíssimo para o desenvolvimento cultural e socioeconômico do nosso Estado. E, realmente, ele, à frente de uma secretaria importante pelo ensino superior, eu tenho certeza que ele vai realmente dar uma grande contribuição na condução de uma área importante, como é a área do ensino superior no país. Como consequência da ida de Gesualdo Farias para o MEC, temos outra boa notícia, que, estando ainda na metade do seu mandato de reitor, ele passa o bastão para o seu vice-reitor, o nosso renomado professor e médico Henri Campos, que vai assumir a reitoria da universidade para completar o mandato do atual reitor Gesualdo. Temos a garantia que não haverá solução de continuidade na Universidade Federal do Ceará. E o professor Henri é um especialista no ensino médico, responsável por toda a formação médica, por muito tempo aqui no Ceará e também no Brasil, dado o fato que ele é um dos principais assessores do MEC. Eu tenho a satisfação de passar a palavra ao meu caro deputado Carlos Felipe. O professor Teodoro sempre é antenado e preocupado com a questão de educação no país, e nesse momento de transição do Ministério, que o Estado do Ceará perdeu o nosso governador, nosso Cid Gomes, nos preocupou muito a transição, mas ao mesmo tempo eu queria me alegrar, juntamente com Vossa Excelência, da oportunidade, não só do Edilvan, ex-secretário executivo do Estado do Ceará de Educação, permanecer no Ministério, bem como também de uma demonstração de compromisso do atual ministro, Janine, de trazer para os seus quadros pessoas do nível do professor Gesualdo. O professor Gesualdo marcou a história da UFC, como é o vosso conhecimento, como é do vosso conhecimento. Nós podíamos dizer que depois do ex-reitor e fundador Martins Filhos, nós não tínhamos tido um reitor tão exitoso na parte operacional, na parte de expansão do setor universitário do Estado do Ceará. Foram aqui a Unilab, o campus de Russas, o campus do Ceará, a transformação do campus do Cariri Universidade, o curso de medicina em Sobral. Então, foi um processo de expansão maior da história da Universidade Federal do Ceará, desde que foi fundada. Então, a presença do professor Gesualdo em Brasília é uma certeza que o Ceará, juntamente com o Edilvan, continuará tendo os espaços necessários para que a gente possa implementar essa área tão importante do desenvolvimento urbano, que é o ensino superior. Parabéns, professor Teodoro, por estar trazendo aqui a essa casa e a esse debate essa situação atual do país com relação à educação.
Muito obrigado, meu caro deputado. Eu gostaria de incorporar seu pronunciamento ao meu e, ao mesmo tempo, dizer que a dupla que foi convidada, num caso específico do professor Gesualdo, o professor Henri, sempre trabalharam integradamente para o bom desempenho da nossa Universidade Federal do Ceará. Eu mesmo, quando reitor da UVA, eles prestaram e continuam prestando inestimável valor, apoio a que nós pudéssemos ter levado para Sobral o curso, não só o curso de medicina, mas também o curso de direito, tal a dedicação do professor Henri para a formação médica dos médicos do Ceará, como também dos médicos de todo o Brasil. Professor Teodoro Ferreira Aragão, quando puder. Porque ele é um dos responsáveis. Pois não, deputado? Ferreira Professor Aragão. Teodoro, eu fico muito feliz toda vez que o senhor vai para a tribuna, porque eu sei que o senhor vai falar de uma coisa boa, que é educação. Toda vez que você sobe, eu digo, já sei qual é o assunto, e é coisa muito boa, que é educação. E falar da nossa querida cidade de Sobral hoje, que é a capital da Zona Norte, da cultura da Zona Norte do estado de Ceará. Hoje Sobral é uma cidade universitária. Sou sobralense nato, vou a Sobral de 15 em 15 dias, quando eu custo. Tem mês que eu vou 4 vezes por mês, eu vou toda semana, e tem lá um povo que eu nunca vi na minha vida, que eu não conheço. Vou saber, é gente de fora que está morando em Sobral, é gente que está estudando na UVA, é gente que está estudando nas nossas universidades, é gente de fora que vem morar em Sobral. Então, fico muito feliz do senhor ter essa lembrança de destacar a importância da nossa cidade, que começou naturalmente esse progresso com Cid Gomes, tem que fazer justiça, quando foi prefeito de Sobral, deu uma atenção especial à educação e fez com que Sobral se projetasse culturalmente. Hoje, para a gente é um orgulho muito grande saber que aquela cidade é um dos polos mais importantes quando se fala de cultura do Nordeste brasileiro. Parabéns, professor, pelo tema que o senhor aborda. Muito obrigado, meu caro deputado, também incorpora o meu pronunciamento. Quero dizer, como Vossa Excelência falou, que Sobral, e eu inclusive tenho dito aqui nessa casa, que Sobral é a capital da educação. Tal o progresso que a educação fez em Sobral, que vem confirmar algo fundamental hoje no tempo moderno, que tudo, absolutamente tudo, depende da educação. Sem a educação nós não podemos ir a lugar nenhuma. E a educação transforma o homem, faz com que ele realmente seja depois um cidadão consciente que contribua para o crescimento da sua cidade. E o fundamento é que ele realmente acredita na educação. Não há nada que se compare com o trabalho que se faz na área educacional. É um avanço no Ceará, o que demonstra também que, mesmo com a saída de Cid Gomes, o Estado continua contribuindo com a educação nacional e com o governo Dilma Rousseff. Em seu discurso de posse, Renato Janine falou de 3 fases históricas: vitória sobre a democracia, vitória sobre a inflação e a inclusão social. Falta agora a melhoria dos serviços públicos, em que se enquadra também a própria educação. Ele disse que na educação nem mesmo o céu é o limite, porque sempre podemos nos educar mais. E faz uma comparação com a saúde. Pesquisas mostram que há mais satisfação com a educação do que com a saúde. É um engano, diz ele. É que a saúde dispõe de um alarme, a dor. Quando dói, sabemos que precisamos de ajuda médica, mas não há um alarme para a ignorância. A ignorância não dói. Este sempre foi um problema entre nós no país. Estas palavras do ministro demonstram que a ignorância não revela sintomas, mas costuma cobrar um preço muito alto. É a doença silenciosa da sociedade, que pode comprometer nosso futuro. Por isso, não podemos descuidar e lutar para a educação que nós merecemos. Termina com as palavras finais do ministro, que é um apelo a cada um de nós
educadores, eduquem-se cada vez mais. Nunca parem de aprender. Eduquem os outros, eduquem a sociedade. Respeitemos o professor. Valorizemos quem educa. Muito obrigado.